E aí, pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Então, a gente já começou a falar sobre o Aristóteles, né? E as reflexões que o Aristóteles ele traz na filosofia, né? Então, a gente acabou começando a comentar na aula passada sobre a questão do conhecimento. Aristóteles ele pensa sobre a relação de conhecimento entre o homem e o mundo. E a partir disso, né, a filosofia, como ao longo da sua história, ela passou a elaborar uma série de reflexões acerca de como esse conhecimento se dá, os tipos de conhecimento, as formas do conhecimento. Né? Então, na aula passada, a gente chegou a comentar sobre o conhecimento teológico, sobre o conhecimento vulgar, né, o senso comum, como ele é conhecido, e o conhecimento mítico, né, que são aí duas formas de conhecimento fundamentais na história da humanidade. Hoje, então, a gente vai dar continuidade discutindo o conhecimento teológico, né, o religioso, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Né? Então, essas reflexões elas são importantíssimas para a gente poder entender como existem, né, diversas formas de conhecimento diferentes, né, na nossa relação com. Bom, então, é muito importante vocês fazerem as anotações. Muito do que eu estou discutindo aqui não tem lá no livro de vocês. Então, é importante vocês fazerem essas anotações, porque aí vai ajudar vocês a resolverem os TDs, tá certo? Então, vamos lá, para a gente poder continuar. Então, pessoal, o conhecimento teológico ou religioso, teológico não já diz tudo, né? É aquele que vem de Deus, né? Então, o conhecimento teológico, ele é basicamente o conhecimento que diz respeito a forma como as religiões, né, ou os sistemas de crença, eles explicam o mundo, né? Ou seja, esse conhecimento ele geralmente está ligado a uma dimensão, uma categoria sobrenatural, já que parte de uma noção sobrenatural do mundo, né? Então, o mundo, exemplo criado por Deus, é uma noção sobrenatural de como o mundo ele surge, né? Então, essa perspectiva é uma perspectiva, né, teológica, né? O conhecimento teológico, né, ele ultrapassa os limites da razão, ou seja, ele não consegue ser explicado por meio da racionalidade lógica, né? Ele é basicamente sustentado pela fé, né? E a fé, né, nesse caso aqui, ela não depende de uma noção lógica, de uma explicação racional para que ela ocorra, né, para que ela aconteça, né? Então, na perspectiva teológica, não há essa necessidade de um ordenamento lógico-racional para acreditar em determinado fenômeno, determinado acontecimento, determinado conhecimento. Ele é sustentado pela fé. Né? Então, é simples, né? É aquela história. Então, a fé ela não exige provas, nem hipóteses, nem argumentos lógicos racionais. Né? Então, a fé é aquela história. Acredita-se porque acredita-se. Né? Não porque você necessariamente precise de provas ou de hipóteses que possam ser testadas ou ainda de argumentos lógico-racionais. Né? A fé ela não se baseia nisso. É só a gente pensar, por exemplo, na Idade Média, a Igreja Católica, sei lá, queimou várias mulheres acusadas de bruxaria, né? Porque acreditavam que ao queimar elas libertariam ali a alma daquelas pessoas, né? Das garras dos demônios que assolavam ali aquelas pessoas, né? Então, quer dizer, era uma forma de purificação. Existe alguma prova disso? Claro que não. Né? Fundamenta-se em algum tipo de argumento lógico, racional? Não, né? Ou acredita que purifica ou não acredita. Qualquer crença religiosa, ela geralmente não se apega a questões lógico-racionais, né? Porque ela não depende disso, né? Não é aquela história que você acredita ou não. Né? Então, acreditar é justamente, né? A ideia de acreditar, de ter fé, é justamente acreditar, né? Considerar que algo é verdadeiro, mesmo que não exista prova sobre isso, né? Definitivamente. Né? A própria ideia de Deus, né? Deus é uma noção e que não exige provas. Ou você acredita
ou você não acredita, né? Ela não é, não é o argumento lógico racional que vai determinar se alguém vai acreditar ou não, né? E sim a própria noção de acreditar, de ter fé, né? Em relação a isso, também tem o conhecimento científico, né? O conhecimento científico, ele também é uma forma de conhecimento, claro, uma forma de conhecimento bem mais recente, né, comparado aos demais, ao senso comum. O conhecimento místico e os conhecimentos religiosos, eles são bem mais antigos, né, porque basicamente existem desde que a humanidade é a humanidade. Já o conhecimento científico, ele é bem mais recente, né, e principalmente o conhecimento científico como nós entendemos, ele é bem recente, e ele segue determinados princípios, né? Então, o conhecimento científico, ele parte do quê? De um conjunto de conhecimentos sistematizados, submetidos a um método. Então, conhecimento científico não é qualquer conhecimento, é um conhecimento que está sujeito a um método e faz parte de todo um sistema explicativo, né? Isso é fundamental para se entender. O conhecimento científico, ele procura explicar os fenômenos da natureza e da sociedade humana através de instrumento, técnica, recursos de observação e análise, né? Então, por exemplo, enquanto o conhecimento teológico vai explicar, sei lá, os fenômenos da natureza pela noção de Deus, então, determinada coisa aconteceu porque Deus quis, ou porque é castigo de Deus, ou porque sei lá, é um sinal de Deus. Essa explicação, né, ela é uma explicação teológica, é uma explicação sustentada na fé, né, na vamos dizer assim, na análise lógica, né, e sim na fé. Na ciência, né, essa noção ela não vamos dizer assim, aceita, né, no sentido de que explicar algo pela noção de que foi porque Deus quis ou porque não quis, não é suficiente na lógica científica, né? Na lógica científica é preciso encontrar a explicação a partir da observação, ver, observar, testar, analisar e a partir disso chegar a uma conclusão que vai ser colocada à prova, né? Então, quer dizer, é um método bastante criterioso, né, para definir um determinado conhecimento, né? Então, por isso que a ciência ela é ainda hoje, né, um dos métodos, vamos dizer assim, um dos conhecimentos, né, de maior base, já que ela passa por todo um processo para definir um conhecimento como verdadeiro, né? Então, entre os conhecimentos seguros, a ciência, sem dúvida, é um deles, né? Então, olha só, por quê? Porque o conhecimento produzido pela ciência ele é baseado em análises, em observações. Não é eu acho ou acredito que, né? É fundamentado em análise, em demonstrações. É o que os dados, é o que as demonstrações, é o que as provas, né? Que as experimentações expressam, que passa a ser considerado um conhecimento científico, né? Então, quer dizer, é um conhecimento bem criterioso, né, que passa por muitas etapas até que possa ser aceito, né? Então, olha só, o conhecimento científico, né, ele passa por todo um processo, tá? Partindo de uma questão, porque assim, vamos dizer assim, né, a gente tem vários passos. O primeiro deles é a observação do mundo. Quando a gente vive, a gente está observando o mundo de diversas formas. A partir dessa observação no mundo, a gente percebe questões que não conseguem ser explicadas pelo que, pelo que nós temos, né, de conhecimento científico produzido, né? Ou às vezes que não foram incluídas ou que não foram pensadas dentro dessa noção científica. Então, nós vemos coisas e nós questionamos sobre ela, como aquilo funciona, né? Então, quando a gente observa o mundo, a gente vê uma série de coisas, a gente observa uma determinada situação e a gente diz, olha, como aquilo funciona? Se não, não tem explicação para aquilo. Então, é a partir dessa ideia da questão que surge, olha, como aquilo funciona, ou como aquilo é daquele jeito, por que é daquele jeito, né, por que se tornou assim, é que se inicia a pesquisa científica, né? Então, essa questão, essa dúvida que surge, ela vai nortear o processo, né, que vai levar à construção daquele conhecimento. Então, você parte da pergunta, você formula hipóteses, e aqui é muito importante
perceber essa diferença entre o que é uma hipótese e o que é uma teoria. Existe uma confusão muito grande que muita gente não entende, né? Então, quando a gente formula uma questão, uma dúvida, né, sobre o mundo, os passos da pesquisa científica, né, surgem a partir dessa questão. E aí a gente passa a elaborar o que? Hipóteses, né? O que são as hipóteses? São possíveis explicações para aquele evento, para aquele fenômeno, para aquela situação, para aquela coisa. Então, ainda sem ter provado, pesquisado efetivamente, passa-se a elaborar hipóteses, que são possíveis explicações sobre aquela coisa, né? Como aquela coisa se tornou daquele jeito, por que ela é daquele jeito. Então surgem as hipóteses. As hipóteses são possíveis explicações, ainda sem provas, ainda sem evidências. A partir disso, essas hipóteses elas passam a ser colocadas à prova. Como? A partir da observação, né? Então, observa-se, analisa-se, cruza a análise com as hipóteses e vai vendo o que a experiência, vamos dizer assim, né, ela vai definir. Se ela vai comprovar as hipóteses que foram levantadas ou se ela vai negar as hipóteses que foram levantadas. Então, só a partir dessa observação, dessa análise, das demonstrações é que vai se chegar a uma conclusão, né? E essa conclusão é justamente ela que vai definir se a hipótese que foi levantada lá no começo ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Então, quer dizer, as hipóteses, depois que elas passam por esse processo, né, quando elas são aceitas pela evidência da prova, quando uma prova demonstra que aquela hipótese, aquela explicação, ela está correta, né, e aí isso é importante destacar que isso não é um processo fácil e exige uma série de verificações e demonstrações de várias formas diferentes, aí sim ela pode ser aceita como uma teoria científica. Então, uma teoria científica não é algo que não foi provado. Na verdade, uma teoria científica é algo que foi muito bem provado e provado várias vezes, né? Então, para ser aceito como uma teoria científica, é preciso que aquele sistema explicativo ele seja capaz de dar conta de uma série de evidências, de que várias evidências surgiram, né, que aquela teoria, aquela hipótese ela está correta, de que ela funciona para explicar, para fazer previsões. Então, se ela passa por todo esse caminho e as provas, as demonstrações, as conclusões corroboram para que ela seja considerada verdadeira, aí sim ela passa a ser uma teoria, como é o exemplo, por exemplo, da evolução. Então, a evolução, você tem uma série de evidências repetitivas, né, de diversas pesquisas diferentes que sugerem que a evolução é uma teoria científica explicativa que pode ser considerada verdadeira, porque até hoje é a forma mais completa de explicar o processo de desenvolvimento das espécies, da vida, na verdade, né? Então, quer dizer, pode ser que um dia ela venha a ser questionada e demonstrada de outra forma? Pode, né? Isso aí é uma coisa que a ciência ela não é definitiva, não pode definir e acabou e pronto, não. Né? Mas todas as evidências até hoje demonstram que essa hipótese, né, no caso a evolução, ela pode sim ser considerada uma teoria, né, muito bem embasada. O conhecimento filosófico, né, então, o conhecimento filosófico, pessoal, ele é um conhecimento que basicamente vai se deter, né, vai investigar a coerência lógica das ideias, né, e a forma como o homem interpreta o mundo e dá sentido ao mundo, às ideias, ao seu pensamento. Então a filosofia ela transcende, né, o ser humano, né, o homem, né, a forma como o ser humano ele vê o mundo, como ele está no mundo, como ele pensa o mundo. Né? Então é um conhecimento bastante profundo, né, no sentido de que não vai partir especificamente da composição das coisas, né, ou da forma como as coisas funcionam, e sim como o homem, o ser humano, percebe o mundo, como ele pensa o mundo, como ele dá sentido a esse mundo. Né? Então é uma forma de conhecimento essencialmente crítica, né, que passa a pensar o ser humano no mundo, mas partindo de uma noção profunda, né, de como ele se relaciona com esse mundo, de como ele pensa, de como ele entende, de como ele
dar sentido, literalmente, ao mundo que o cerca. Costumo até dizer que para a filosofia não basta saber como, né? Por exemplo, a ciência ela está preocupada em entender como as coisas funcionam, né? Como surgiram, por que tem a forma que tem, né? Por como chegou a essa forma. Então, geralmente, o conhecimento científico está muito atrelado à ideia do como, né? Como é feito, como funciona, como... A filosofia, né? Ela transcende isso porque ela não vai se deter apenas no como. Claro que para a filosofia é muito importante também saber como as coisas ocorrem, como elas acontecem. Mas qual o sentido que elas têm, né? E isso aqui é uma coisa bem interessante da filosofia, que é entender não apenas o funcionamento, né? Mas por que as coisas funcionam, né? Por que elas têm a forma que têm, né? Qual o sentido delas na ordem geral do mundo, né? Qual o sentido daquela coisa no mundo como nós entendemos? Então, quer dizer, é um conhecimento muito além, né? E aí, se você observa, né, a filosofia ela se diferencia, né, da ciência, né? Então, a filosofia não é considerada uma ciência propriamente dita, né? É considerada a ciência das ciências, né? A mãe de todas as ciências, porque a filosofia, né, foi quem deu origem às demais ciências que nós conhecemos, né? Então, os primeiros filósofos não existia essa noção de ciência, nem de divisão do conhecimento, né? Como é o caso das ciências hoje, né? As ciências, como a gente conhece, né, existem várias. Sei lá, química, biologia, física, história, sociologia, e vai, né? Antropologia, paleontologia, arqueologia, psicologia, sei lá, medicina, e aí vai. Então você tem várias ciências, cada uma dentro da sua área de conhecimento, cada um estudando uma coisa em específico, né? A ciência ela é subdividida, né? Já a filosofia não, né? A filosofia ela pensa o geral como um todo, né? E de fato todas essas ciências elas vieram da filosofia de alguma forma ou tiveram alguma relação muito próxima com a filosofia, né? Então, quer dizer, a filosofia ela não pensa o ser humano como uma parte, né? Como pensando ele apenas a partir de algo, e sim como ele se relaciona com esse mundo de uma forma mais geral, né? Mais geral e mais profunda, né? Por exemplo, a história vai estudar as ações humanas, né? Ao longo do tempo. A biologia vai estudar a anatomia, por exemplo, humana, né? A psicologia vai tentar entender o funcionamento da mente humana. E isso é só um exemplo de como as ciências elas são subdivididas, né? Então cada uma vai estudar um aspecto, não vai estudar todo, né? A filosofia não, né? Ela vai pensar o homem como um todo e o homem ainda na sua relação com o mundo, né? Então quer dizer é extremamente amplo e extremamente aprofundado esse tipo de conhecimento, né? Então porque está muito mais atrelado a essa ideia, né? De perceber qual o sentido lógico, né? Qual o sentido do homem, né? Do homem de das coisas que existem na ordem do mundo que o cerca, né? Então basicamente é isso. Então aqui olha só, a gente tem em relação ao conhecimento religioso, né? Então cada religião possui um sistema de crenças no sobrenatural envolvendo geralmente divindade. Então basicamente quase todas as religiões têm a noção de Deus, né? Então existem várias religiões no mundo, elas geralmente têm a noção da existência de um ser sobrenatural superior que é chamado de Deus, né? Contudo, nem sempre é necessário ter uma religião para acreditar ou para ter uma crença, né? Então, assim, não é porque uma pessoa não tenha, ela não faça parte de nenhuma religião que ela não necessariamente não possa acreditar em algo sobrenatural ou em um Deus ou algo desse tipo, né? Então, estes, né, no caso dos deuses, são principalmente deuses que ficam no topo de um sistema que pode incluir várias categorias, né? Então, assim, cada sistema religioso ele tem as suas próprias manifestações. Então, tem sistema que, por exemplo, no caso do cristianismo, a gente tem Deus, né, tem anjos, né, tem a ideia de demônios, né? Isso são categorias que fazem parte da religião cristã, por exemplo. Se você pensa, por exemplo, na religião grega, né? Você tinha deuses, titãs, semideuses, né? Que eram os heróis. Tinham criaturas mitológicas, certo? Que eram a Medusa, o Kraken e tal. Então você tem outras noções que fazem parte de todo um sistema religioso. Se você pensa, por exemplo, nos cultos politeístas, por exemplo, nas religiões daqui da América, né? Lá durante o período pré-colombiano. Então você tem
Deus da chuva, Deus do sol, né? Os elementos, né? Então fogo, terra, água. Então, com tudo isso são formas, né, de interpretar o mundo a partir de uma noção religiosa, né? Então, se você pensa, por exemplo, os gregos lá na Grécia Antiga, eles interpretavam o mundo a partir dessa ideia, por exemplo, de que os deuses se relacionavam com os seres humanos e dessa relação surgiam os semideuses, né? Então, essa era uma crença que existia entre eles e muitas explicações para eventos históricos, para tudo, vão se fundamentar nessa ideia. Por exemplo, a Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia, ela é cercada de uma série de explicações altamente teológicas em relação aos eventos ocorridos lá na Guerra de Troia, né? A influência dos deuses, que deuses tinham feito isso, deuses tinham feito aquilo, ajudado aqui, atrapalhado ali. Então essa explicação, ela é uma explicação teológica porque fundamenta-se numa série de crenças. Por exemplo, a mesma coisa quando, sei lá, a pessoa está doente e ela, sei lá, se cura e aí ela vai lá e associa isso a um milagre. Aquela pessoa foi curada porque foi um milagre, né? Essa explicação do milagre, ela é uma explicação teológica, né? Por quê? Porque ela não se fundamenta em uma argumentação lógico-racional, né? E ela baseia-se principalmente nessa noção sobrenatural, né? De que, sei lá, no caso Deus curou aquela pessoa, né? Então, de forma sobrenatural. Como? Não há uma explicação argumentativa, né? Não há uma explicação definitiva, mas curou. E acredita-se nisso e pronto, né? Então, quer dizer, essa também é uma explicação. A ideia de anjos, demônios, né? A ideia de que, sei lá, a pessoa ela está possuída, é uma forma também teológica de explicar, né, o mundo. Então, quer dizer, tem várias religiões. Se você for pesquisar cada uma, você vai ver que existem muitas formas diferentes de perceber o mundo e explicar esse mundo partindo de uma noção teológica, né? Então, quer dizer, a religião é uma coisa que está muito presente, né? O conjunto das crenças está muito presente aí na história da humanidade e eles explicam, né, para cada sociedade, para cada grupo, uma realidade diferente. Em relação ao conhecimento científico, né? Olha só, trouxe aqui essa imagenzinha aqui demonstrando mais ou menos o processo de produção do conhecimento científico. Então você parte de uma observação do fenômeno, né? Então ele aqui, o cientista está observando o fenômeno e a partir dessa observação, aqui, surgem dúvidas, né? Ora, dúvidas. Essas dúvidas, elas vão também sugerir hipóteses, né? Ou seja, são hipóteses explicativas, ou seja, possíveis explicações para aquele fenômeno. Então, no caso aqui, ele está observando a planta, né? O crescimento da planta ou a composição da planta, como ela funciona. E aí ele observa, daqui surgem várias dúvidas, né? Como ela cresce, né? Por que ela tem essa coloração, sei lá, né? Dessas dúvidas surgem possíveis explicações, né? Então, é provável que a explicação para isso seja essa, né? Sei lá, é provável que ela tenha, sei lá, um determinado composto que deixa ela verde, exemplo, né? Então ele já imaginou aqui a hipótese, a possível explicação para aquilo que ele está observando. Essa explicação já pode ser aceita? Não, né? Ela é apenas uma hipótese. Ela só imaginou o que pode ser. A partir disso, ele vai o quê? Testar. Aí ele vai testando várias vezes, né, de formas diferentes, tudo sobre métodos controlados, né, até mesmo para que essa experiência ela possa ser repetida por outras pessoas, né? Então, na academia, né, na universidade, a gente precisa realizar pesquisas e experiências que estejam bem descritas, bem documentadas, para que outras pessoas também possam realizar aquela experiência, possam comprovar aquilo que você comprovou, né? Aí ele passa a testar essa hipótese e depois que ele testa essas hipóteses, analisa os resultados, ele demonstra, né? Então, aqui, né, se a hipótese estiver correta, ela é aceita. E dependendo de quanto as evidências corroboram, né, colaboram aí com a hipótese, ela pode ser considerada uma teoria, né? Então aqui é ele demonstrando o resultado, né? Isso aqui vale basicamente para todas as ciências, pessoal, né? Claro que algumas permitem experimentação, a química, a biologia, você tem a física, né? Você tem uma experimentação bastante ativa, outras não dá para fazer experimentação e parte de análises de outras questões, por exemplo, na história, né?
Na história a gente não tem como fazer a experiência de voltar no passado, ainda não existe máquina do tempo, né? Mas a gente utiliza o quê? Fontes históricas, né? Que a gente pega documentos históricos de determinados períodos e utiliza isso, né, para demonstrar aquela hipótese que nós levantamos. Então, se os documentos, se a análise das fontes históricas, elas, vamos dizer assim, demonstrarem que a hipótese está correta, ela é aceita. Se as fontes históricas, daí a análise dessas fontes, as questões que são colocadas para essas fontes, elas não corroborarem para a hipótese que nós levantamos, aquela hipótese não pode ser aceita, ela precisa ser reformulada, repensada, discutida de outra forma. Então, quer dizer, isso vale de certa forma para as diversas ciências. Claro que cada ciência ela vai ter algumas particularidades, porque aí depende do que ela estuda, né? Então, a história estuda o ser humano ao longo do tempo. Tem como a gente voltar no tempo, então a gente vai se conformando com o que chega até nós do passado, né? E isso vale para várias outras, né? Várias outras ciências também funcionam assim. E aqui, uma chargezinha que eu achei engraçada sobre o conhecimento filosófico, né? Então, o Sócrates pensaria aí, quem sou eu, né? O discípulo do Sócrates pensava, o que é o mundo? O discípulo do discípulo de Sócrates, qual é a verdadeira verdade? E aí, nos dias atuais, o discípulo do discípulo do discípulo de Sócrates. Como mudar a conta do Facebook, né? Então, como se as questões tivessem se tornado mais superficiais, né? Então, o Sócrates pensaria, os primeiros filósofos pensavam uma coisa assim altamente profunda, né? Difícil de ser explicada. E aí o cara aqui já está pensando uma coisa totalmente aleatória e extremamente superficial, sem importância, né? Então, quer dizer, o conhecimento filosófico ele é marcado por essa profundidade, de fato, né? De tentar entender a coisa no sentido que ela tem no universo, né? No mundo como um todo. A forma como nós nos relacionamos com o mundo. A partir do momento que nós estamos aqui discutindo quais são os tipos de conhecimento, pessoal, nós já estamos fazendo isso. Tentando entender como nós, seres humanos, damos sentido. O que são as formas de conhecimento? Formas que nós, seres humanos, ao longo da nossa história, criamos, né, elaboramos para explicar o mundo. O conhecimento vulgar é uma forma de explicar o mundo, claro que dentro das suas particularidades, com uma série de questões. O conhecimento mítico é uma forma de explicar o mundo. O conhecimento teológico é uma forma de explicar o mundo. O conhecimento científico também é uma forma de explicar o mundo, né? Então, quando a gente, na filosofia, passa a pensar sobre essas coisas, nós estamos pensando justamente sobre os sentidos que nós, seres humanos, damos ao mundo. Então, por isso, o conhecimento filosófico ele é tão amplo, né? Então, pessoal, é isso, né? Acho que deu para entender as características de cada um dos sistemas de conhecimento, né? As formas de conhecimento. Claro que é uma forma bem introdutória, até porque se eu fosse falar de cada um, a gente ia passar muito tempo aqui discutindo. Então, de maneira bem geral, é isso. Se surgiu alguma dúvida, manda para mim lá no Google Class, que eu vou responder quanto antes. Não esqueçam de fazer as anotações, porque não tem esse conteúdo no livro de vocês, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.